Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo é o versículo de número 32. Deus tem uma palavra direcionada ao seu coração. Eu peço por gentileza que nesse momento você redobre a sua atenção, você fique atento, não fique disperso, porque agora Deus vai falar conosco. A palavra que está aberta agora será ministrada e o seu coração, em nome de Jesus, será edificado pela palavra. Eu neutralizo nesta hora qualquer tipo de espírito contrário que possa tentar atrapalhar o entendimento da palavra de Deus, a sua consciência, para que depois você possa guardar o seu coração, para que consequentemente você possa colocar em prática logo após ter ouvido esta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 32. Os que têm o texto aberto, confirma com amém. Amém. Eu vou ler esse texto, depois a igreja repita o mesmo verso, que nos diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Espírito Santo de Deus, agora é o momento da atuação do teu Espírito. É o Senhor quem passeia no meio da igreja, é o Senhor que tem o poder e a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça que existe e do juízo que há de vir. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, fale com propriedade aos nossos corações, porque precisamos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus, quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então você pode se assentar, ainda bem dizendo o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos aqui, na verdade, não apenas uma pequena orientação, mas nós temos aqui uma grande advertência. Nós temos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, um versículo muito pequeno, que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O tema da minha mensagem hoje, o objetivo hoje, será uma mensagem temática. Eu gostaria de falar sobre a visão. Então, para você poder me ajudar, eu só gostaria que você olhasse para essa pessoa que está no seu lado e pergunta assim: como está a sua visão? Só pergunta isso para ela. Como está a sua visão? Hoje não será uma palestra de orientação sobre oftalmologista. Não. Hoje nós estaremos falando sobre uma visão muito maior, muito melhor e muito mais aguçada do que a visão natural. Quem precisa de consultar o oftalmologista, aqui não é o lugar. Mas quem quer ter visão da sua vida espiritual, entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, para onde você está indo, você está no lugar certo, aonde a palavra é aberta e aonde você precisa ouvir e entender. É sobre visão espiritual. É sobre visão espiritual. A visão natural, nós bem conhecemos. Existem algumas enfermidades que acometem algumas pessoas, entre elas a mais conhecida, entre a miopia, que aquela doença que dá dificuldade das pessoas de enxergar a distância e elas não têm a capacidade de efetuar um bom foco da sua visão. Pessoas que só conseguem enxergar aquilo que está próximo, mas não conseguem enxergar e focar aquilo que está longe, a miopia. Existe também a presbiopia. Que é isso, pastor? É aquela mais conhecida após os 40, da vista cansada, né? Quem já passou dos 40 aqui sabe muito bem. De repente você vai começar a olhar as coisas mais de perto e vai olhar assim, não está focando direito, a vista parece que não está conseguindo fazer aquilo que fazia antes dos 40 anos, né? E agora sente dificuldade com as letras pequenas. Então essa pessoa é as pessoas que têm dificuldade com as letras pequenas e a visão de perto. Então existem pessoas que têm dificuldade física, natural e humana de visão à distância, e existem pessoas que têm dificuldade de enxergar aquilo que está perto. Mas eu quero apenas trazer a luz da palavra de Deus. Gostaria de ressaltar, falar de uma visão, de uma conotação
espiritual. A visão natural nós entendemos muito bem, porque a maioria de nós conseguimos enxergar e entendemos até mesmo pelas coisas naturais. Mas a visão espiritual, por mais que as pessoas tenham a sua visão natural, talvez até perfeita, mas tem dificuldade de enxergar aquilo que é espiritual. Só que a Bíblia Sagrada, ela nos dá alguma direção daquilo que é mais importante. E ela vai dizendo que nós devemos se atentar, ou seja, nós devemos enxergar, prestar atenção, valorizar aquilo que nós não estamos vendo, do que aquilo que nós podemos ver. Porque aquilo que nós não vemos, diz o texto, que ele é eterno, são as coisas espirituais. E aquilo que nós vemos são naturais e são passageiras. Mas eu quero hoje, nessa mensagem, apresentar a direção certa, o lugar certo para onde nós devemos olhar. Precisamos olhar para o lugar certo. Você pode repetir essa frase? É didática para a gente poder absorver, e daqui eu vou começar a caminhar. Precisamos aprender a olhar para o lugar certo. Vamos lá? 1, 2, 3. Precisamos aprender a olhar para o lugar certo. Bom, rapidamente então, uma rápida introdução, eu preciso dizer, antes de falar para onde nós devemos olhar, do que a Bíblia nos diz, eu preciso apenas te dar uma pequena orientação para onde que nós não devemos olhar. Em primeiro lugar, nós não devemos olhar para os homens. Não devemos olhar para as pessoas. Não devemos olhar, nos referenciar nas pessoas. Não podemos esperar nada das pessoas. Muitas das pessoas que às vezes passam dificuldade nesta vida, olham para o lugar errado, aonde não deve olhar. Pastor, para onde olha? Olham para pessoas. E às vezes se espera em alguém, no sentido de dizer assim, aquela pessoa pode me socorrer. Eu estou passando uma dificuldade financeira, o patrão pode me socorrer. A família pode me socorrer. Alguém dessa terra pode me socorrer. Visão errada. Não podemos focar os nossos olhos, a nossa visão nos homens. Quem foca os olhos nos homens cai, erra, perde, se decepciona, fracassa, para a caminhada. Porque os homens são falhos, porque os homens são limitados, porque os homens são passageiros, porque os homens nos decepcionam, porque os homens, eles têm a marca da imperfeição. Aonde o homem coloca a mão, se você for olhar minuciosamente, prestar atenção, você vai encontrar falha. Por mais perfeito que ele tente fazer, por mais cuidadoso que ele tente fazer, em algum momento você vai encontrar falha. Se você é um profissional, você olha ao outro profissional da sua área, e aí você começa a avaliar o serviço dele, ou o serviço dela. Em algum momento, talvez você, por uma pessoa educada, você não vai apontar o defeito, a falha ou o erro, mas você vai identificar assim, poderia ter feito melhor nessa área. Não devemos olhar para o serviço e as atitudes dos homens. Não devemos olhar para o homem. Pessoas falham, pessoas nos decepcionam. Tem pessoas que têm até um coração voluntário, ajudador, um coração bondoso, pensando assim, eu preciso ajudar alguém. E aí agora quando oferece uma ajuda, oferece um apoio, talvez esperando muito obrigado, ou esperando uma gratidão, ou esperando um reconhecimento, ao invés disso recebe ingratidão. O homem é ingrato. Nunca ajude ninguém esperando receber retribuição em troca daquilo que você fez. Nunca faça algo por alguém esperando reconhecimento. Se vier, é lucro. Se não vier, você está fazendo aquilo que tem que ser feito como um autêntico servo do Senhor e obedecendo aos princípios da palavra. Nunca entre na casa de Deus olhando para homens. Aqui está uma grande falha. Porque as pessoas vão na igreja
E às vezes vão imaginando que na igreja vão encontrar agora pessoas perfeitas. Ei, eu já até escutei algo dizendo: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. A igreja, ela é repleta de pessoas que têm defeitos. Lembra de uma vez que nós colocamos na porta da igreja uma plaquinha de entrada assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é local de restauração. Aqui é local de conserto. Aqui é local de Deus reintegrar essa pessoa aquilo que ela perdeu. Aqui é local de um encontro com Deus. Aqui é local de curar feridas. Aqui é local de sarar mágoas. Aqui é local onde Deus tem liberdade de falar, restaurar, estruturar, levantar, libertar, fortalecer, encher, preencher. Aqui é o local de Deus trabalhar. Então, se Deus está trabalhando, Ele está trabalhando na vida de cada um de nós. Não tem maior e não tem melhor. Aqui tem homens que estão procurando se acertar diante desse Deus verdadeiro. A primeira orientação: não olhe para homens. Quando olhar para o homem, você vai se decepcionar, porque o homem, ele é falho. Pastor, o que eu devo fazer? Ei, a nossa referência não está aqui. A nossa referência está lá. A nossa referência não é de baixo, a nossa referência é de cima. A nossa referência não é humana, a nossa referência é divina. A nossa referência, ela não é fragilizada. A nossa referência é um Deus todo poderoso, que pode me atender e pode te atender na necessidade que você tem. Quem crê, diga amém. Amém. Primeiro lugar que não devemos olhar: nunca olhe para os homens. Segundo lugar que não podemos olhar: não podemos olhar. Nunca olhe para o dinheiro. Nunca olhe para os recursos. Tem pessoas dizendo assim, talvez se for perguntar: o que você precisa? Hoje eu preciso de 200 mil reais. Resolve a minha vida. Será? Quantas pessoas que já passaram 200 mil na mão, sobrando? A coisa mais difícil nessa vida é sobrar dinheiro. Tem alguém com dinheiro sobrando aqui? Irmão, levanta a mão não, em nome de Jesus. Porque se você tiver com dinheiro sobrando, vai ter alguém perto de você e fala assim: rapaz, o que você está fazendo com esse dinheiro aí? Me ajuda! Mas por que tem pessoas às vezes focadas tanto no recurso financeiro, achando que o recurso, ele é a solução? E deixa eu te falar para você que tem essa expectativa ou essa esperança. Eu vou frustrar muita gente aqui. Você não precisa de dinheiro. Pastor, o que você está falando? O dinheiro, ele é limitado. Você precisa de Deus. Você precisa daquele que faz além do dinheiro. Tem situações que o dinheiro, ele não alcança. E aquilo que Deus pode fazer é totalmente limitado. Nós temos um Deus altamente poderoso. Um Deus que faz além daquilo que nós podemos imaginar. Aonde o dinheiro para, Jesus, ele é aquele que ele avança. A grande dificuldade hoje é que as pessoas, elas se apegam a recurso financeiro, se apegam a dinheiro e acham que o problema é o dinheiro. Não. Entre um culto e entre um serviço que eu vou ganhar um dinheiro a mais, eu vou no dinheiro. Então a pessoa foca tanto no recurso. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar, mas é errado você trocar, é errado você supervalorizar, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter a pessoa. É o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males, que muitos transpassam a si mesmos por muitas dores. E quantas pessoas que trabalham, o problema não é trabalhar. Volto a frisar, daqui um pouco você vai sair daqui e falar: o pastor falou para não trabalhar. Ei, o pastor não está falando isso não. Preste muita atenção na palavra do pastor e não coloque a palavra na boca do pastor. O pastor sabe muito bem o que está falando. Mas trabalham tanto e às vezes tiram a prioridade daquilo que é mais importante, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer na sua vida o que o dinheiro já não tem capacidade de fazer.
Ei, não fique pensando duas vezes. Entre o dinheiro, entre Deus, entre o dinheiro, entre Jesus, entre o dinheiro, entre outras coisas que você está pensando, coloque Jesus em primeiro lugar. O dinheiro é limitado. Deus, Ele é todo poderoso. Aonde não devemos focar os nossos olhos? Nos recursos naturais. No dinheiro. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. E para a gente fechar, aonde não devemos colocar os nossos olhos? Aonde nós não podemos focar a nossa vida ou aquilo que nós pretendemos fazer? Não podemos focar na nossa própria capacidade, na nossa própria capacidade. Enganoso é o coração do homem. Tem um texto aí que é Jeremias 17:5 que diz assim, pode colocar no projetor para mim, por gentileza, que é: maldito aquele homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua confiança, que faz na sua sabedoria o acerto dessas coisas. O que vai acontecer? As pessoas, elas têm uma ideia diferente. E você vai ver muitas pessoas falando assim: eu confiei em alguém me decepcionou. Está lá na Bíblia escrito assim: maldito o homem que confia no homem. Ei, interpretação errada. Deus não está, o texto não está falando disso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O texto está dizendo assim: maldito o homem, eu, que confio no homem, eu. Não está falando do outro, não. Maldito aquele que confia em si mesmo, que bate no peito, faz como a parábola do Cristo estava dizendo. Alguém falou assim: vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou colocar todo o meu mantimento, vou ter mantimento para muito tempo, e vou dizer para minha alma: folga-te, deleita, descansa. Aí virá uma voz dizendo assim: louco, se esta noite te pedir a tua alma, para onde irás? Nós precisamos entender que nós não podemos colocar os nossos olhos nos homens, não podemos colocar os nossos olhos no dinheiro, e não podemos colocar os nossos olhos na nossa própria capacidade. A nossa própria capacidade, ela é enganosa. Já viu aquelas pessoas, ou até nós mesmos algumas vezes, que efetuamos tantos projetos, tantos planos, e o plano é perfeito. Existem pessoas aqui que já calculou algo, já fez um negócio. Tem alguém aqui no meio dessa congregação que tentou concluir, efetuar uma negociação e no final deu errado? Tem alguém aqui que deu errado? Tem alguém aqui que já abriu uma empresa e quebrou? Tem alguém aqui que fez um plano no início do dia e no final deu tudo diferente? Tem alguém aqui? Ou foi só comigo? Irmãos, todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, pode ter certeza, vai dar ruim, vai dar errado, não vai fluir. Então, pastor, o que eu devo fazer? É aí que nós entramos. É aqui que a palavra entra para poder ministrar no nosso coração. Nós não podemos confiar em nós, mas nós precisamos pegar a direção que vem de Deus. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas Deus sabe. E Ele está aqui para tomar nas mãos de todos aqueles que verdadeiramente olharem para Ele e buscarem a direção que vem da parte dEle. Deus tem bênção para você. Eu vou repetir mais uma vez. Deus tem bênção para você. Pastor, o que eu devo fazer? Você precisa buscar Ele, confiar nele, para que essas coisas aconteçam na sua vida. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Coloque o verso 7 de Jeremias 17, por gentileza. Jeremias 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Seja abençoado. Pare de confiar na sua estratégia, nas suas ideias mirabolantes, nos seus projetos que tudo vai dar certo. Ei, ninguém coloca pedra de tropeço no meio do seu caminho, mas aquele que confia no Senhor, este vai prosperar. Quem coloca a sua esperança no Senhor, essa pessoa será bem-aventurado. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Vamos aqui alguns exemplos de como devemos olhar e como nós não devemos olhar.
Por isso que eu gostaria que a Costa prestasse atenção. Eu tenho alguns exemplos bíblicos aqui. Eu quero começar com Abraão e Ló. São duas visões diferentes. Nós vamos chegar na mulher de Ló. Nós temos a passagem onde Deus chama a Abraão, faz uma grande promessa. Depois que Deus faz a promessa, Deus que promete é o Deus que cumpre. E ele sai, começa a prosperar, e traz o seu sobrinho consigo. E aquele que está perto de alguém abençoado começa a ser abençoado também. Eu não preciso dizer que quem está perto de quem é amaldiçoado recebe maldição, recebe problema. Quer bênção? Fica perto de quem é abençoado. Quer que as coisas dêem certo? Fique perto de quem está buscando aquilo que é certo. Fica perto de quem não está preocupado em se acertar, em querer fazer as coisas certas. Não tem como dar certo. Agora Ló, ele foi atrás do seu tio que tinha uma promessa de Deus. O Abraão prosperou, Ló também prosperou. Cresceram muito os seus rebanhos, e tinham funcionários, e tinham pastores, e tinham empregados. Quando o rebanho cresceu muito, agora começou a ter problemas, dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló, com sua sabedoria, nós conhecemos o texto, chamou o seu sobrinho e falou assim: olha, não é bom que tenha problemas, que tenha inimizade entre mim e ti. A terra é tão grande. Vamos fazer o seguinte: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Vamos nos apartar. Visões diferentes. Nós conhecemos muito bem o texto, conhecemos a Bíblia. Aqui é uma igreja da Bíblia, uma igreja ensinada, é uma igreja que entende. Eu não preciso ficar contando detalhes, mas nós sabemos que naquela escolha, Ló, a Bíblia diz que levantou os olhos e viu as campinas de duas cidades, que eram de Sodoma e de Gomorra, que vai dizer no texto que era como o jardim de Deus antes de Deus ser destruído aquela cidade. E por outro lado, tínhamos um deserto. Só que a visão de Ló era natural. A visão de Ló era natural. A visão de Abraão era espiritual. Era uma visão da promessa. Abraão não estava confiando aqui. Abraão estava confiado lá. Ló tinha visão superficial e natural. Abraão tinha visão espiritual e sobrenatural. Não importa para onde eu vou, se Deus estiver comigo, eu vou ter bênção. A visão de Abraão: aonde eu estiver, se Deus estiver comigo, vai dar certo. Vou prosperar, vou romper, porque era Deus que estava na vida daquele homem. Mas como o outro não tinha, lá sai agora Ló para aquelas campinas daquelas duas cidades de Sodoma e Gomorra, estabelece ali agora a sua casa, estabelece ali agora a sua família e começa a tentar prosperar naquele lugar que era de coisas naturais e situações dessas que na verdade os olhos naturais podiam alcançar, não apenas os olhos espirituais. Nós conhecemos o texto. Aquela cidade eram cidades que eram pecaminosas, o pecado era muito grande, o pecado foi subindo até chegar diante de Deus. Olha só, cuidado com o pecado. Eu vou falar mais uma vez, porque eu estou na direção do Espírito Santo para comunicar aos corações daqueles que vieram ouvir a voz de Deus. Cuidado com o pecado. O pecado ele é acumulativo, ele vai crescendo. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é uma coisinha hoje, é outra coisa amanhã. Hoje eu não me importo, hoje Deus falou, não tem problema, Deus é maravilhoso, é perdoador, e vai acumulando. Vai chegar um momento que a cota fecha, que ela vai subindo, e ela chega diante de Deus, e quando ela chega diante de Deus, Deus desce para resolver o problema do pecado. E foi assim na cidade de Sodoma e Gomorra. Desceu na cidade. Quando desceu na cidade, o povo era profano, e agora os anjos deram uma ordem: vocês vão sair dessa cidade, não vão levar nada dessa cidade, e corra para o monte, saiam daqui, escapa-te por tua alma, e não olhes para trás. Não olhes para trás. Nós sabemos que depois daquele desfecho, quando Deus já ia determinar o seu juízo, eles ainda estavam atrasados. Os anjos pegaram pelas mãos da família, por intercessão de Abraão, a família de Ló, tiraram da cidade, e que estão no percurso. O que aconteceu? Lembrai-vos da mulher de Ló. No caminho indo para o monte, no caminho saindo da perdição, no caminho
saindo do local de destruição e derrota, aquela mulher, vê de olhar para frente, vê de seguir a direção de Deus, ela resolve olhar para trás. E quando ela olha para trás, ela é a única que se converteu e não foi salva, porque se converteu numa estátua de sal. Veio juízo sobre ela. Existem algumas pessoas que infelizmente não têm oportunidade. Tem pessoas que Deus vai dando oportunidade e oportunidades. Mas existem algumas pessoas que são como a mulher de Ló. Às vezes olham para trás uma vez e não tem mais oportunidade nunca mais de olhar para frente. Mas Jesus te trouxe hoje na casa dele. Se você está aqui, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus para o primeiro e o segundo. Primeira visão, Abraão, espiritual. Ló, natural. A mulher de Ló, a visão dela é de olhar para trás. A primeira palavra que eu trago ao seu coração: nunca olhe para trás. A palavra não é minha, a palavra é a mesma de Cristo. Você vai ver em Lucas, no Evangelho, nesse capítulo 17, quando Cristo estava trazendo a regulamentação doutrinária, espiritual para o povo, ele vai lá e puxa dessa história do Antigo Testamento e diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, lembra do que aconteceu com a mulher de Ló. Olhou para trás e ficou para trás. Olhou para trás e ficou para trás. Nunca olhe para trás. Pastor, para onde mais eu não devo olhar? Nós temos outro exemplo aqui de outra mulher, que era a mulher que estava encurvada. Aqui nós temos o texto de Lucas, capítulo 13, do 10 ao versículo 13, que vai contando uma passagem de uma história que Jesus estava no templo ensinando. De repente, aonde Jesus estava, tinha uma mulher que estava encurvada. Ok? Então quem está encurvado está olhando para onde, irmãos? Para baixo ou para cima? Nem para frente não está olhando. Quem estava encurvada estava olhando para baixo. E a Bíblia vai dizendo que ela estava encurvada com esse problema, com essa enfermidade há 18 anos. E os espíritos tinham colocado essa enfermidade nela. Só que ela estava no local aonde Jesus estava. Ela estava onde Jesus estava, olhando para baixo. Mas aonde Jesus tem o alcance, que é a dimensão onde ele está, Jesus estava no templo. Hoje, Jesus está no templo. Eu não sei para onde você está olhando, mas eu quero ministrar esta palavra desta mulher que estava encurvada, olhando para baixo. Diz o texto que Jesus viu ela. A visão de Jesus alcançou aquele que estava olhando para baixo, mas estava no lugar certo, mas estava perto de Jesus. E Jesus chamou aquela mulher e agora, estendendo as mãos, curou aquela mulher. E aquela mulher foi liberta. Depois de 18 anos, estava olhando para baixo. Agora ela teve oportunidade, da primeira vez que ela agora vai olhar na direção correta, numa direção adequada, ela vê Jesus na frente dela. Muitas pessoas precisam de olhar e ver Jesus. Não adianta ouvir sobre Jesus. Não adianta estar aonde Jesus está. Você tem que experimentar quem é Jesus na sua vida de verdade. Deixa eu te falar de outra visão aqui. Nós temos uma visão de Pedro e João. No início da igreja, aparece agora Pedro, após a descida do Espírito Santo, já faz uma pregação agora que 3.000 pessoas se rendem, aceitando a Cristo. A igreja já começa com 3.000. Daqui um pouco, na próxima orientação dele, mais quase 5.000 pessoas. E a Bíblia vai dizendo que Deus acrescentava à igreja aqueles a qual deveriam ser salvos. E é assim que Deus continua fazendo nos dias de hoje. E Pedro e João, depois que eles pregaram, depois que eles estavam atuando, a Bíblia diz que eles foram ao templo. Está em João capítulo 3. Atos capítulo 3, perdão. E chega agora Pedro e João. A hora da oração. O texto vai dizendo assim: o Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora nona, que vai dar às 15 horas da tarde. E eles foram à hora da oração.
Nós conhecemos também a passagem. E naquela passagem, antes dele entrar no templo, eles se depararam com quem? Com um paralítico. Depararam com um paralítico. Ele era colocado pelas pessoas ali, era o hábito, era o local dele, para poder pedir esmola. Porque naquela época era assim que fazia. Aquele homem foi colocado ali e todos que entravam, ele pedia esmola. Coloca uma cadeira aqui na frente para mim, por gentileza. Coloca aqui. Senta nessa cadeira aqui que eu quero ilustrar. Quero que você preste atenção sobre a questão da visão, como que é importante, porque hoje você está na casa de Deus. O que é importante? Você olhar para o lugar certo. Tenta fazer imagem desses dois apóstolos, desses dois homens de Deus agora, entrando no templo. Só que quando eles chegam no templo, eles se deparam com um paralítico, E todos que entravam no templo, ele estendia as mãos, pedindo uma esmola. Eu vou entrar, estende a mão aí, vai lá. Está tentando, irmão, está tentando aqui. De ator está mais ou menos, né? Entrou Pedro e João, irmão. Quando eles chegaram, ele estendeu as mãos. Só que Pedro, irmãos, falou assim para aquele homem: olhe para nós. E quando ele olhou, ele estava olhando com os olhos naturais. O artista está bom aqui, né? Olhando com os olhos naturais. Com os olhos naturais, ele estava esperando receber o quê? O dinheiro. Só que Pedro falou assim: eu não tenho prata e não tenho ouro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho natural. Eu não tenho o que você está olhando para poder receber. Mas tem uma coisa: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Calma. Vamos para o texto. Esse paralítico aqui está bem fé. O texto diz assim: que ele estendendo a mão direita, isso, pegou ele e ajudou ele, ou o quê? Tirar ele daquela visão. Ele estava esperando receber o quê? Dinheiro. O Pedro e João ofereceu o quê? O poder de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, agora sim, levanta-te e anda. O texto vai dizer que os joelhos se firmaram. Só que ele levantou, andou. Só que ele fez mais. Pedro e João estavam indo para onde, irmãos? O templo. Estava indo para onde? O templo, a hora da oração. Só que agora já não era mais Pedro e João. Era Pedro, João e o ex-paralítico. Só que o paralítico, ele não foi entrando normal. Vamos fazer de conta que isso aqui é entrar no templo. Você vai entrar pulando e glorificando. É o texto, tá? Tem o texto aí? Pode jogar os versículos mais para frente aqui, ó. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Verso 7. Tomando pela mão direita, levantou, logo seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Bora, vamos pro culto. Rapaz, ele estava curado, você viu? Tem que curar mais uma vez, mas saltando, meu irmão, pula, saltando. Quem pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Obrigado, Deus. O que aconteceu, irmãos? Aquilo chamou a atenção das pessoas. Ficar assim: é o mesmo paralítico que era colocado na porta? Ei, às vezes nós chegamos na casa de Deus apenas com a visão natural, apenas com a visão desta terra, com as coisas desta vida, para poder receber de Cristo. Você entra na igreja esperando, aí começa o louvor, aí começa a mensagem, aí você: ah, Senhor, a minha conta, Senhor, segunda-feira não tem dinheiro para pagar. Está bem assim, esperando o dia da conta. Aí eu estava assim: ah, Senhor, aquela bênção, Senhor, que eu estou precisando, me dá aquela bênção, Senhor, aquela bênção. Mas a bênção é só coisas naturais, são só coisas passageiras. Jesus, nessa noite, ele olha para cada um de nós e diz assim: ei, talvez a bênção que você tem, Jesus ele tem. Se fosse o Pedro e o João falar assim:
Eu não tenho a prata e não tenho ouro. Se for assim, também não quero. O que eu quero é prata e ouro. Porque muita gente aqui só quer resolver aquela situação. O que Jesus tem é muito mais. Jesus não quer ver ninguém prostrado. Jesus quer ver todos andando. Indo para o templo, saltando e glorificando ao seu nome. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, deixa essas coisas naturais, se preocupa um pouquinho com as coisas espirituais. Saiba que Cristo tem muito mais do que aquilo que você imagina para poder te oferecer. Enquanto você está olhando só para o que é natural, Cristo tem o sobrenatural para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei qual é a sua realidade nesta noite, mas eu gostaria de saber como que está a sua visão. Nós temos aqui, essa última ilustração que nós trouxemos, um paralítico que estava apropriadamente até no lugar certo, amém? Ele estava até diante das pessoas certas, amém? Pedro e os dois apóstolos, só que ele estava com a visão errada. Ele estava no lugar certo, diante das pessoas certas, que eram os discípulos, que eram os apóstolos, mas com a visão errada, querendo coisas naturais. Quem sabe nessa noite, tem pessoas que estão no lugar certo, expostos com a palavra certa, poderosa de Deus, esperando apenas migalhas e coisas naturais. Deus tem o sobrenatural para a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Deus pode mudar o curso da sua vida. Pastor, como que eu posso fazer isso? Comece a olhar para o lugar certo. Comece a olhar para Cristo. Você vai olhar para dentro de você, ver essa necessidade, e Cristo vai fazer uma grande obra na sua vida. Você quer ver como que as coisas vão funcionar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Como está a sua visão? Eu não sei o que você esperava de um culto como esse. Eu não sei o que você estava pedindo a Deus até certo momento. Mas eu gostaria agora de trazer uma direção. Comece a pedir para que esse Deus possa se revelar à sua vida. Comece a pedir para que esse Deus possa fazer morada verdadeiramente no seu coração. Comece a pedir a esse Deus para te mostrar as coisas espirituais. Sai do natural, sai do recurso natural, sai do dinheiro e comece a olhar para o sobrenatural. Deixa de olhar apenas para as coisas da terra. Tira a visão de Ló e comece a olhar como Abraão. Deixe de olhar para baixo como mulher encurvada e comece a olhar para cima, para as estrelas como Abraão olhava. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e aqui você está diante de um Deus que vai te dar visão para você poder olhar para frente. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Olhos fechados em nome de Jesus. A presença desse Espírito quer mudar a sua vida. A presença desse Deus quer trabalhar de uma forma especial. Enquanto você está com os olhos fechados, eu gostaria que você agora rompesse muito mais do que aquilo que aconteceu apenas com o paralítico. Ele esperava coisas normais e naturais. Deus tem um sobrenatural para você. Comece a orar e clamar ao Senhor. Deus, eu quero lhe conhecer. Eu quero ver algo sobrenatural sobre a minha vida. Comece a pedir. Você pode sair daqui carregado como deficiente espiritual, como aquele homem por muitas vezes foi colocado à porta do templo. Mas você pode sair daqui também curado. Você pode sair daqui também pulando e saltando e glorificando a Deus, dizendo: Deus verdadeiramente me visitou nesta casa. Oh, aleluias! Comece a orar, comece a clamar. Eu já vou fechar a mensagem, mas essa mensagem é para quem quer receber milagre. Essa mensagem é para quem quer. Oh, aleluias! Clame, clame, clame! As coisas que eu posso fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente O Espírito Santo de Deus está nessa casa para mudar a tua história. Não é amanhã, não, é hoje.
naturais. E esquecemos que o Senhor é um Deus sobrenatural. Quantas vezes chegamos na tua casa e pedimos apenas coisas naturais e passageiras, sendo que o Senhor tem algo tão grande para oferecer àquele que crê, àquele que busca, aquele que vem na tua presença, Senhor, e olha para o céu, e olha para ti, Senhor, como verdadeiramente um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Aleluias! Mais uma vez para fechar. Eu adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Mas o que eu quero sempre será ele. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Mas o que eu quero para poder, ó Deus, chegar diante do Senhor e ficar pedindo coisas que o dinheiro faz, que pessoas podem fazer. Mas olha, Senhor, para aqueles que vieram aqui, está dizendo assim: Senhor, muda a minha história, tira a paralisia. Eu não posso mais ficar, Senhor, paralítico espiritual, parado, neutralizado, sem te sentir, sem a minha história mudar. Oh, Senhor, começa a levantar, Senhor, homens e mulheres que estão nesta casa e ainda ousam acreditar no poder do teu nome. Oh, aleluia. Eu sinto que o Espírito está trabalhando de uma maneira tão poderosa em algumas pessoas. Tem pessoas aqui que não vão mais sair daqui do jeito que entrou. Não terá mais paralisia espiritual, mas vai ficar saltando e pulando. Pastor, por quê? Porque Jesus fez um grande milagre. Não será milagre pequeno. Em nome de Jesus, escute-me bem. Não será milagre pequeno. Há um espírito nesta casa, um espírito de quebrantamento, um espírito que está dando palavra profética. Pessoas vão se levantar, vão glorificar o nome do Senhor, porque Deus que está na casa vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, vai fazer aquilo que a prata e o ouro não pode comprar. Jesus querido, Jesus amado, tem liberdade, trabalha no coração, Senhor.